E é eita atrás de eita, meu povo! Então vamos resumir tudo o que aconteceu em mais uma festinha. Festa do líder Scooby. Se inscreve aí no canal, deixa like, comenta bastante. Lembrando que aqui tem resumo e tem ao vivo, tá? Resumos são curtos, objetivos. E no ao vivo a gente interage um pouquinho mais. Então fica com a gente, se inscreve, comenta, deixa seu like, compartilha se você puder. Vamos ao que interessa. O Barão da Piscadinha, que foi convidado pela produção a devolver os itens, né, em excesso que ele pegou lá da despensa, inclusive um lote de protetores, foi para a festa com protetor solar no rosto. Lamentou depois o Lucas terem tirado os seus protetores, viu, gente? Meu povo, o que vocês acharam dessa atitude da produção? Devolveu um tanto de coisa, mas ainda ficou com um monte, né? A prancha foi a atração aí da festa, o pessoal se divertiu bastante, tinha uma decoração bem inusitada, diferente, né? Voltada toda aí pro mar, pro surf, e no telão lá as imagens do Scooby pegando ondas gigantes, né? A atuação de Pedro Scooby. Rolou brinde, gente. Os brothers brindaram em homenagem a ela. Jade Picon. Jade Picon foi relembrada por seus ex-colegas de confinamento. Será que ela ficou feliz, emocionada com esse momento? O Scooby disse que de todos os eliminados, a pessoa que está mais fazendo falta para ele é a Jade. E o Arthur, que havia dito que só ia beber, né, depois que voltasse do paredão, que ia beber nessa festa, agora diz que só vai beber na festa do sábado, quando ele tiver certeza que a Jade não está num paredão falso. Que a Jade não vai voltar, tá bom? Então, não veio aí ainda o Arthur bêbado não, tá, gente? O Lucas desabafou com a Eslovênia a respeito das brincadeiras da Lina. Ele tá incomodado, diz que tá saturado das alfinetadas de Lina. Segundo ele estava na cozinha comendo tranquilamente, né? Comendo como sempre. E a Lina disse que ele estava dormindo muito. E quem dorme muito, o paredão leva. Essa e outras, né, brincadeiras estão incomodando o Lucas. Ele falou que ele está muito confuso em relação a ela. Reclamou de Lina aí com a Eslovênia. E ele falou que tá triste por terem levado o seu protetor. Terem feito ele devolver lá o seu protetor, tá? Ficou triste e arrasado. Ele falou também pra Slo que jamais vai desistir do jogo, do reality, porque ele fez algumas dívidas ali para poder entrar no programa. Que dívidas são essas, hein, Lucas? Ei, rapaz. A Jess e a Lina, né, aparentemente vão adotar a Laís, gente. Tá aparecendo aí que elas vão se aproximar cada vez mais de Laís, inclusive ontem estavam falando sobre jogo. E agora a Jessie desabafou sobre a atitude do PA durante a tarde, né? Ela contou aí que estava no quarto, ela e Lucas e Slo, e aí falando sobre o almoço do líder, né? O qual o Scooby levou ela. E o PA acordou e simplesmente jogou na cara dela que foi ele quem indicou a Jessie para ir pro almoço e depois saiu batendo a porta, né? Que foi ele quem falou pro Scooby levar a Jessie pro almoço, saiu batendo a porta e eles não entenderam nada essa atitude aí de Paulo André. Tá atravessada com essa atitude do moço, hein? Desavenças Lucas e Arthur, gente. Tudo porque o Eli disse no jogo da discórdia que o Lucas queria puxar o Thiago para um paredão. Queria ir com o Thiago para um paredão. Justamente naquela semana que o Thiago desistiu do jogo. E aí o Arthur, ele ficou atravessado, remoendo isso que o Eli tinha falado, né? E foi tirar satisfações com o Lucas. E isso tinha acontecido à tarde. E aí na festa o Arthur sentou com o Lucas para conversar, né? O Arthur tinha comentado isso à tarde com o DG, que ia conversar com o Lucas. E aí na festa conversou. E eles deixaram ali claro alguns detalhes da aliança, né? Que eles têm. Acho que essa aliança acabou rachando porque o Arthur joga aí na cara do Lucas que, diferentemente, né, do que ele queria fazer puxando o Thiago pro paredão, ele, Arthur, jamais puxaria a Slo, sabendo que a Slo é uma protegida do Lucas. E aí o Lucas diz que a aliança dele era com o Arthur, não era com o Thiago, que ele não tinha que proteger o Thiago, tá? Mas Arthur não engole essa justificativa, porém no fim ele diz que entendeu o lado do Lucas, mas que ele não faria isso no lugar de Lucas, não. O Lucas foi lá desabafar com a Slo, contar toda a história. A própria Slo falou que o Lucas pode ter sido incoerente, sim, porque ele estava fechado lá com o grupo e queria puxar alguém que era protegido desse grupo. Mas aí o Lucas fala que ele não pertence a nenhum grupo e que ele só estava jogando junto por sobrevivência. Assumiu aí que estava agindo por conveniência o Barão, gente. Teve mais, né? Ele conta pra Slo que o Arthur não gostou dele ter verbalizado que tinha a intenção de votar no Thiago.
mas ele argumenta que a aliança dele era com o Arthur e que ele não podia interferir no voto do Arthur e vice-versa. O Arthur não podia interferir no voto dele. É isso. E aí ele continua dizendo para Slo que o Arthur revelou para ele durante a conversa que os meninos, na última semana, lá no quarto líder, cogitaram votar nele, Lucas, tá? E aí o Lucas ficou bravo, falou que agora vai largar voto. Ficou bravo com essa informação de que ele era uma opção dos meninos. Eita, e que o Arthur teria aí impedido que os meninos votassem nele. A Eslovênia aconselhou aí o Lucas, gente, a ele fazer o seguinte, né? Já que os meninos estão nem aí pra ele, estão cagando pra ele, como ela falou, é mais coerente que ele se junte às comadres que gostam dele. Vocês acham que o Lucas vai se juntar às comadres agora? Ficou no mato sem cachorro, né? Ficou sem opção. E as opiniões estão divididas aí. Pessoas do lado do Arthur, pessoas do lado do Lucas nessa treta toda, viu? O Vini conversou com o DG e eles meio que esclareceram ali alguns pontos, né? O fato deles terem essa espécie aí de treta, de estarem afastados e coisa e tal, e não terem nunca conseguido chegar num ponto comum. O DG disse pro Vini que admira a história dele, que sempre teve o objetivo de se aproximar, mas não sentiu reciprocidade, então não fez isso. Uma longa conversa entre os dois. Vamos ver se agora o DG para de planejar botar no Vini, né? Porque depois que ele conversou com a Laís, ele tirou a Laís do alvo dele. Dessa vez pode ser igual, pode tirar o Vini do alvo dele, mas até então o DG estava até planejando votos no Vini, só que ele não conseguiu angariar muitos votos não, e ficava para ele só a opção de se tornar líder e colocar o Vini direto. Será que ele vai fazer isso? Mas agora que conversou com o Vini, quem sabe, né? Ele muda de ideia. O Arthur, ele espera ganhar a liderança para não ter que enfrentar mais um paredão. Mas o Eli tranquilizou ele e falou: ah, não, você não é o alvo da casa, não. A casa vai em mim essa semana. Eu sou o alvo. E aí o Eli fala que o erro dele foi ter aceitado, né? Votar no DG lá na conversa com as meninas, no Lollipop, e depois não ter feito isso, né? Ele não queria votar no DG, então não deveria ter concordado em votar. Mas só se deu conta disso agora. E aí o Arthur e o Lucas, ou melhor dizendo, o Arthur e o Eli, gente, passam a falar de Lucas, tá? Nessa conversa aí, eles falam a respeito de algumas incoerências do Lucas, algumas coisas que eles pegaram no Lucas. E o Eli conta pro Arthur que ele contou pro Lucas que não havia votado no DG. Arthur ficou surpreso e ficou fulo da vida, porque o Lucas foi a primeira pessoa a saber dessa história toda aí lá dos Lollipopers, né, da confusão toda do voto no DG, e não falou nada pra ele, ficou quietinho, guardou a informação. Aí o Arthur falou que agora não confia mais no Lucas, não consegue mais confiar no Lucas, tá? Parece que rachou de vez aí a aliança Arthur e Lucas. De que lado vocês estão, meu povo? O Arthur também disse que só tá esperando confirmar se esse paredão é falso, se a Jade volta ou não, porque para ele, a partir de sábado, o jogo começa de novo. O jogo vai começar pra valer, tá? Ainda falando em Arthur, a conversa dele lá com ele foi longa, tá, gente? Ele disse o seguinte, né? Que as pessoas ficam dizendo aí pela casa que não devem confiar nele, né? Pra tomarem cuidado com ele, mas quem levou 2 facadas nas costas foi ele. Ele foi o traído da história toda aí. Ai, gente. E o Eli, ele conversou com o DG e falou pro DG que incentivou o Vini a conversar com ele, porque ele entende o lado do Douglas. Depois de conversar com o Eli, aí o Arthur disse pro PA, né, tudo que ele ficou sabendo a respeito do Lucas, e que o Lucas estava fazendo de tudo pro Thiago e pro paredão, enquanto ele estava tentando salvar o Thiago do paredão, que o Lucas estava fazendo as coisas pelas costas dele, que ele tá cansado disso, disse Arthur, tá, gente? Teve mais, meu povo. Pedro Scooby acabou criticando o discurso de 30 segundos de Jade Picon. Detonou o discurso da Jade, falou que ela não deveria ter usado aquilo para se defender, não, que ela não podia ter exposto o que ela pensava em fazer com o dinheiro, assim como ele acha que eles só precisam expor o que vão fazer com 1,5 milhão, quando o Tadeu perguntar, mas lá na frente, né? Não agora, que não era o momento. E ele continuou falando. Ele disse que não foi a pergunta do Tadeu que ia ser feito com dinheiro, e sim, por que ela queria ficar. E aí ela foi e deu aquela resposta
o que pode ter pegado muito mal aí pra Jade, né? Principalmente com o público. Ele falou que é amigo da Jade aqui fora, mas que ela acabou comprando uma briga com o Arthur, que ela não estava de boa, aconteceu, comprou e foi até o fim com isso. E ainda teve aquele discurso da briga lá, né? Ele acha que ela foi e falou de um outro assunto, nada a ver. E que o Arthur é malandro, que ele fala bem e que ele sabe o que faz. O Pedro Scooby ainda disse que no mundo das celebridades, dos famosos, tem muita gente que faz coisa errada, né? Que faz besteira e depois doa dinheiro para caridade para compensar. E que as pessoas podem ter levado aí o discurso da Jade para um outro sentido, para um outro lado, e isso pode ter prejudicado ela. O Scooby aproveitou também para elogiar o Arthur. Pasmem, Pedro Scooby elogiou o Arthur, gente. Disse que o Arthur, que ele viu aí agora, né? Teve uma longa conversa com o Arthur pós saída da Jade, que ele viu um outro lado do Arthur que ele nunca tinha visto. E que no jogo da discórdia, o Arthur não erra, que as pessoas podem até não gostar dele, mas que ele fala perfeitamente. Eita, esperavam por essa? Eita, gente. A Laís discordou do Scooby, tá? Não concorda aí com a posição do Scooby a respeito da Jade. Inclusive, ela acha que 30 segundos não define a trajetória da pessoa, não. Defendeu Jade, além de reforçar a aliança com as Lollipoppers. Ela conversou ali com a Slo, conversou com o Lucas também depois, e ela acha que a Jade vai voltar, tá? Laís, a respeito dos Lollipoppers, disse o seguinte, que talvez lá na frente, se der alguma coisa muito ruim, né, ela vai largar a mão, mas que agora não vai fazer isso não, nem que o Eli tenha feito uma merda muito grande que ela não saiba aí, ela vai proteger os Lollipoppers. Porém, a Laís disse que está aberta a novas alianças, se for necessário, e a Slo falou que também está aberta a novas alianças. Gente, no final, né, depois da festa, rolou casais juntinhos, se beijando, se pegando, né? Inclusive, Natália e Eli mais uma vez. E antes de dormirem, a Laís e o Gustavo, gente, simplesmente encontraram um edredom com xixi. É isso mesmo. Sentiram ali que era xixi. Chegaram a cogitar ter sido a Jessie, né? Que estava um tantinho quanto embriagada, melhor dizendo. E ela negou, disse que não foi ela não. Mas dormiram na cama assim mesmo. Enquanto que Natália e Eli estavam incomodando a galera lá no quarto. E a Lina reclamou deles, né? Chegou a reclamar deles. E aí a Natália acabou indo para a sala. Mas ela ficou pensando em outras maneiras de fazer, né? Os finalmente lá com Eli. E ele, portanto, fugiu da Natália. Se esquivou ali, não queria. Ela chegou a ir buscar lá o preservativo e coisa e tal. Mas o Eli deu uma esquivada, falou que não queriam incomodar a galera, né? Que as pessoas podiam se voltar contra eles por eles estarem fazendo barulho ali. Ele preferiu evitar, mas a Natália ainda insistiu, pediu que o Eli ficasse embaixo da coberta ali no sofá. Porém, ele negou e ela não gostou nada, tá? Eita! Durante a festa também, Arthur Aguiar revelou que Mayra Card sugeriu que ele entrasse solteiro no BBB 22. Não é a primeira vez que ele fala a respeito disso. O Arthur chegou a chorar, a se emocionar, falando da esposa. Disse que ela não desistiu dele, tá, gente? Ele ouviu uma música ali, a música do Matheus Cauã, Te Assumir pro Brasil, e disse que tinha tudo a ver com ela, que era sobre ela. Porque ela conseguiu enxergar nele uma parada que ninguém mais enxergava, e que isso não tem preço. Por isso que ele fala que ela é muito incrível e ela sabe disso. Aí ele relembra, né, que quando ele foi entrar no programa, foi convidado para entrar no programa, ela perguntou se ele queria entrar solteiro, mas ele falou que não, que ele queria entrar casado, com todo mundo sabendo que ele estava casado. Eita, meu povo! Lembrando que hoje tem a entrada do dummy falso, né, sugerindo um paredão falso, mas que é falso. Não tem nada de paredão falso, é apenas uma trollagem. Às 13 horas, Boninho vai mandar esse dummy entrar na casa e a gente está aqui atento à reação deles. Eita, atrás de eita, meu povo, tudo sobre BBB 22 aqui neste canal. Fica com a gente.